Bem interessante, né? Nós pensarmos naquilo que nós cantamos todos os domingos e nós acabamos de declarar a certeza do momento maravilhoso que será quando nosso Senhor voltar, né? Cantamos aqui, Ele virá, voltará mais uma vez. Esse Senhor que nós sabemos que reina sobre todas as coisas, aos quais nós clamamos que Ele venha reinar sobre nós, que Ele seja o centro, que Ele direcione toda a nossa vida. São princípios e ensinos extremamente importantes para nós, mas que muitas vezes nós esquecemos eles. Nós esquecemos o valor que tem do retorno do nosso Senhor. Nós esquecemos muitas vezes da força que existe quando você diz que Deus reina, que Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí nós temos que pensar quantos ensinos que o Senhor nos traz pela sua palavra, que por vezes nós esquecemos. Esquecemos porque o tempo se passou, esquecemos porque nós nos distanciamos, esquecemos porque parecia que não era válido mais. E nós precisamos lembrar de onde vem esse ensino. Esse ensino não é gerado no coração humano. Não são homens e mulheres que constroem a ideia de um Deus que reina sobre tudo. Não são homens e mulheres que constroem a ideia deste Deus que encarnou em forma humana, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar. Não, isso tem um caráter divino, porque vem da palavra, é de onde nós retiramos toda a doutrina. E por isso, todo o ensino que nós temos que lembrar que eles são perfeitos, imutáveis e justos, porque provém de um Deus que contém, portanto, este caráter. Se você for pensar nesta doutrina sobre o retorno de Cristo, quanto tempo ela vai durar? Por quanto tempo você pode ensinar sobre o retorno de Cristo? Porque nas cartas de Paulo, ele encontrou igrejas que achavam que o tempo já tinha passado, que essas promessas já tinham acontecido, ou que nem iam acontecer mais. Por quê? Porque se esqueceram de onde vieram essas palavras, de onde veio então este ensino. Se Deus é quem os faz, sem Deus é quem nos traz todo este ensino, quando é que esses ensinos vão ser considerados inválidos? Jamais. O Senhor vai manter a sua palavra para sempre. É um Deus imutável, que mantém o seu caráter, e por isso o amor, o cuidado, o retorno, Ele não vai anular este ensino em momento algum, porque Deus não muda como nós mudamos. Eu e você, em um momento, estamos bem, estamos numa comunhão com Deus, estamos firmes na igreja, sabemos muito bem o que queremos. De repente, nós mudamos, nós esquecemos, nos afastamos. Deus não é assim. Deus, Ele é perfeito e Deus é imutável, e os seus ensinos da mesma forma. Então a palavra nos ensina que uma vez que o Senhor disse, Ele vai cumprir. Uma vez que o Senhor fez uma aliança, que o Senhor fez um compromisso, Ele vai manter isso para todo o sempre. E por isso nós vamos pensar hoje sobre a grandeza das alianças. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo 14, e hoje nós encerramos então a nossa série onde falamos sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nossa leitura então, segundo Samuel, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 14. Segundo Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 14, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então
Chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a harmonia, Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que continue, a Deus, agindo esta noite através da Tua palavra no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha nos conceder a iluminação para entendermos com toda a clareza a verdade do Senhor, a verdade que está na Tua palavra, Pai. Peço assim, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, responda a questões que estão no profundo do nosso íntimo pela Tua palavra, Senhor, para que haja transformação, para que haja restauração, para que haja conversão, ó Deus, na Tua casa esta noite, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a palavra ela nos faz recordar então de um povo que nós precisamos puxar na memória qual é a ligação que este povo tem com os israelitas. O texto então vem falar para nós sobre os gibeonitas. Gibeonitas que no versículo 2 ele vai chamar do resto dos amorreus, o povo que vivia em Gibeá. Qual é a relação que este povo tem então com os israelitas? Para você lembrar isso, você precisa então analisar o texto do livro de Josué. Porque no instante em que Israel começou a avançar para a terra que o Senhor havia concedido ao seu povo, Josué estava à frente e liderava cidade por cidade para eles poderem conquistar. Inicialmente, cidade de Jericó, se você se recorda comigo, onde eles fizeram aquele cerco em volta da cidade, andaram em volta da cidade por 7 dias, e então o Senhor concedeu que eles invadissem ali. Depois dessa cidade, eles foram até a cidade de Ai.
Se você se recorda comigo, é a cidade de Ai, onde Acã cometeu um pecado contra o Senhor, e por causa disso eles perderam a primeira batalha e depois acabaram vencendo. Qual era a próxima cidade que eles iriam então avançar? Seria a cidade dos gibeonitas, ou dos amorreus. Este povo que já estava entendendo quem era o Deus de Israel, da mesma forma como Raabe, quando os israelitas foram invadir Jericó, eles sabiam que se eles viessem sobre eles, eles perderiam a guerra. Apesar de que estes gibeonitas eram um povo forte em exército, eram guerreiros, eles optaram em não guerrear com forças, mas eles criaram uma estratégia para receber a proteção do Deus de Israel. Os gibeonitas, então, eles criaram uma imagem de que eles eram viajantes cansados. Eles vestiram, então, roupas velhas, eles pegaram pães mofados, colocaram em sacos velhos e colocaram sobre os seus animais. Chegaram próximo ao acampamento dos israelitas. Quando os israelitas viram aquele povo que vinha de longe, cansado, a atitude deles foi fazer uma aliança com estes povos distantes. Eles acabaram de fazer uma aliança com gibeonitas, aqueles que viviam no território inimigo. Eles estavam entre aqueles da terra de Canaã, onde o Senhor tinha ordenado que invadissem e destruíssem. Porém, o que acontece através de uma aliança de paz, agora os israelitas têm por obrigação cuidar dos gibeonitas, seus inimigos. Quando eles descobrem isso, o desejo de Israel é de matar os gibeonitas. Porém, Deus não permite que eles assim o façam, porque acabaram de firmar uma aliança com este povo. Eles se tornaram escravos de Israel, mas jamais foram mortos pelos próprios israelitas, pois esta era a aliança que eles haviam feito com este povo. Veja então a grandeza das alianças, ela retoma no final da história de Davi. Porque aqui no capítulo 21 do segundo livro de Samuel, nós temos um Davi que já passou por todas as histórias que nós já estudamos aqui. Um Davi que já está no final do seu reinado e que agora é responsável por fazer cumprir a aliança de Israel para com os inimigos gibeonitas. E nós vemos, portanto, que ele é aquele que está à frente do povo. O texto vem falar, então, houve em dias de Davi uma fome por 3 anos sobre este povo, por causa de uma desobediência. Veja, quando você observa o texto de Samuel e o texto de Josué lá atrás, o espaço entre um texto e outro são aproximadamente 400 anos. 400 anos entre a promessa da aliança feita com Davi e os gibeonitas e o momento onde Davi entre Israel e os gibeonitas, não Davi ainda, e agora com Davi à frente do povo, para poder cumprir esta palavra que eles haviam deixado diante dos gibeonitas. É interessante então que é nos dias de Davi que ele se depara com uma culpa. Eu entendo que a grandeza das alianças, ela é ressaltada neste momento pela culpa que recai agora sobre Israel. Davi quer saber por que esta fome está vindo sobre o seu povo por um longo período. Que problema foi este? Porque dentro da aliança, as fomes, os problemas na terra, eles eram consequência de desobediência. Davi quer saber e por isso ele consulta ao Senhor, como diz o versículo de número 1. O Senhor então responde a Davi que a terra deste povo está sofrendo porque há sangue sobre Saul e sobre sua casa. Saul não está mais vivo neste momento, mas a culpa ainda está sobre este povo, pois o Senhor está agora cobrando o juramento, a aliança que eles fizeram para com os gibeonitas. Eu mencionei aos irmãos aqui a história de Acã, de uma forma bem breve. Acã fez a mesma coisa. Quando foram invadir a cidade de Ai, eles não deveriam pegar nada daquela cidade. Eles pegaram. Quando foram invadir a cidade de Jericó, eles deveriam deixar todos os despojos.
E eles então pegaram naquele instante, por isso, perderam uma batalha. Quando eles foram invadir a cidade de Ai, eles foram derrotados por causa de pecado, por causa da desobediência. A culpa recaía sobre Israel por causa da desobediência de Acã. E aqui novamente a culpa está caindo sobre Israel por causa da culpa que recaía sobre Saul e a sua família. A fome que eles estão passando é porque Saul, em um determinado momento da história, descumpriu a aliança. Veja como é importante a aliança feita perante os olhos do Senhor, onde Ele está trazendo agora a fome sobre a terra, porque alguém dentre todo o povo desobedeceu ao Senhor. Veja que interessante, esse é o mesmo Saul que, quando estava ainda no reinado, ele desobedece a Deus, e ele pega parte daquilo que era do inimigo, sendo que o Senhor não queria que eles o fizessem, trazendo culpa sobre si. E neste momento, por que ele mata os gibeonitas? O texto, versículo de número 2, logo no final ele diz: Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel. Ele errou achando que estava fazendo o correto. Ele errou achando que estava fazendo o melhor ao destruir este povo inimigo. Mas havia uma aliança. E para o Senhor quebrar a aliança, não existe justificativa correta. Então nós vemos que ainda há culpa sobre estes. Mas por que culpar então os filhos? Por que culpar a casa? Se em Deuteronômio 24:16 afirma que jamais os filhos são culpados pelos pecados dos pais. Não existe o direito de passar para os filhos aquilo que os pais fizeram de errado ao longo de toda a vida. E por que agora, 400 anos depois, isso está sendo cobrado de Davi, isso está sendo cobrado de Israel? O texto nos mostra então que se essa culpa está sobre a casa, é porque é bem provável que toda a casa e os filhos, eles eram coniventes àquilo, sabiam deste erro, auxiliaram naquilo que foi possível para que Saul então matasse boa parte dos gibeonitas, quebrando a aliança que haviam feito naquele momento. Então os descendentes de Saul, os seus filhos, estão no meio de Israel, trazendo o juízo de Deus sobre todo o povo neste momento. Isso nos mostra que quebrar uma aliança é algo muito sério, que aos olhos do Senhor nós não devemos quebrar os nossos votos. É melhor não fazer uma aliança, não fazer um compromisso, não fazer um voto, do que fazer e não cumprir diante de Deus. E não realizar aquilo que nós, com a nossa palavra, falamos que iríamos então fazer. Porque pode passar o tempo que for, a aliança, o compromisso, o voto, uma vez firmados, eles precisam ser cumpridos. Porque se houver desobediência diante do Senhor, Ele guiará, independente do tempo que passou, para que a justiça seja então feita. A culpa não era de Davi, mas ele, como rei, está agora com a responsabilidade de direcionar a todo Israel para que esta culpa seja retirada diante deles. Por isso ele conduz a Israel à correção. Nós vemos então que a grandeza das alianças, ela é ressaltada quando há culpa no quebrar da aliança. E ela nos conduz então à necessidade de uma correção. Veja o versículo de número 3. Davi se volta aos gibeonitas e ele pergunta a eles: o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer para que vocês abençoem a herança do Senhor? Para que vocês abençoem este povo, abençoem essa terra? Veja só, então estava nas mãos deles o que eles deveriam fazer para que a bênção de Deus pudesse voltar sobre os israelitas. E nós vemos então o texto, Davi está questionando a eles neste momento, e eles dizem então: não é ouro e nem prata que vai pagar por tudo aquilo que Saul fez. Todas as mortes
Todas as famílias destruídas não vão ser restauradas através de qualquer ouro. Não é dinheiro que nós queremos. Dinheiro, neste momento, não vai trazer correção alguma sobre Israel. Eu quero lembrar com vocês que o autor aos Hebreus, ele vai lembrar um ponto específico e muito importante que havia dentro da aliança com o Senhor. Que para a remissão dos pecados era necessário, portanto, o derramamento de sangue. O Antigo Testamento, em todos os momentos do culto ao Senhor, para a restauração da comunhão com Deus, era necessário o sacrifício de um animal perfeito, porque o derramamento de sangue foi exigido pelo Senhor como sinal, então, de que alguém estava recebendo a culpa naquele instante sobre todos aqueles erros. Então veja que interessante, esta culpa agora está vindo sobre a casa de Saul. Esta de quem vai ser exigida o próprio sangue. Porque os gibeonitas então respondem a Davi que eles não querem ouro, eles não querem prata, não querem tirar a vida de qualquer inocente de Israel. Mas eles vêm então dizer àqueles que nos destruíram para que fôssemos assolados: nós queremos destes, dos filhos de Saul, nós queremos, portanto, a vida deles para que os enforquemos. Diante da lei do Senhor, o enforcamento era apenas para aqueles que realizaram crimes graves, exatamente como fez Saul e os seus filhos. Saul este que é visto até no texto, quando eles vêm falar no versículo de número 6, como o eleito do Senhor. Veja então que esta correção está vindo da parte de Deus por quebrarem uma aliança, porque os filhos de Saul estavam participando disso, e eles eram filhos do eleito. O eleito de Deus havia errado, porque a correção vem sobre todo aquele que erra, inclusive sobre os eleitos, inclusive sobre aqueles que estão servindo ao Senhor, inclusive sobre aqueles que conhecem a vontade de Deus, como conhecia Saul, e mesmo assim desobedeceu em diversos momentos. A correção está vindo pela quebra de uma aliança, correção essa que vem agora neste texto, por causa da antiga aliança no derramamento do sangue dos filhos de Saul. Como haviam pedido então Davi, ele chama e traz para os gibeonitas 7 filhos de Saul que ainda estavam vivos, porque alguns já haviam morrido ainda em batalha. O sangue que antes era requerido dos animais, aqui agora está sendo requerido dos culpados, aqueles que mataram por terem então tirado a vida dos demais. Ele está então sobre os filhos de Saul. Veja só, derramamento de sangue para perdão de pecados, para a correção. Isso nos leva àquilo que o autor aos Hebreus continua dizendo. Houve o derramamento de sangue naquele inocente que pagou o preço por mim e por você. Jesus Cristo cumpriu, portanto, aquilo que a lei apontava, a redenção sobre o povo, que viria sobre o derramamento do sangue do Messias, de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus. É o que Jesus Cristo fez para trazer a correção a nós, que como povo do Senhor, quebramos a aliança por meio da nossa desobediência. Quebrar uma aliança traz sobre nós culpa e a necessidade de uma correção. Correção é o perdão de Deus. O perdão que nós recebemos hoje por meio de Cristo Jesus. Perdão este que o povo de Israel ia receber ao ter então a morte daqueles culpados, o derramamento de sangue. É a restauração da comunhão pelo perdão divino. É interessante de você observar na continuação do texto que Davi, neste momento, não é aquele homem que está no instante do seu pecado com Batseba. Davi não está neste momento com o pecado da irresponsabilidade diante dos filhos aos quais ele foi omisso. Como nós falamos aqui em outros momentos,
Ele se arrepende, ele volta a Deus, e a comunhão de Davi com o Senhor é demonstrada, primeiro no seu clamor, e em segundo lugar no seu cuidado para com aqueles que haviam sido mortos. Ele observa então que Rispa, uma das mulheres de Saul, está chorando perante a morte dos seus filhos e cuidando dos corpos. O que Davi faz? Davi auxilia para que ela leve os seus filhos para terem um sepultamento digno. Davi é um homem que está em comunhão com o Senhor, pois nós temos dito aqui que ele é o homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi correto em todos os momentos, pois era perfeito, não, mas porque ele foi escolhido por Deus, e Deus assim pela sua graça moldava Davi para que ele pudesse o servir. E agora este Davi, que tem todo o histórico de falhas que nós conhecemos, que está com responsabilidade de cumprir a aliança que Israel havia feito, que está com a responsabilidade de conduzir o povo para receber o perdão de Deus quando corrigirem então o seu erro. É este Davi que tem comunhão com o Senhor ao ponto de no versículo 7 ele poupar um dos filhos de Saul, porque ele havia feito uma aliança com Jonatas no passado, onde ele disse: vou cuidar de toda a sua família enquanto eu puder. Ele está cumprindo a sua parte, está fazendo a parte na aliança que ele fez com Jonatas, a sua obediência ao Senhor. Mas é interessante que quando nós chegamos no versículo de número 14, então ele diz para nós: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, o que acontece naquele local? Deus se tornou favorável para com a terra. Ou em outra versão você pode encontrar o texto dizendo: Deus atendeu ao clamor deste povo. Porque nós estamos observando aqui a grandeza das alianças no ponto de vista divino, no ensino do Senhor. Quebrar uma aliança é trazer culpa sobre nós. Se nós fizermos um compromisso, se nós fizermos um voto, se nós fizermos uma aliança, devemos cumpri-la até o final, porque senão a culpa vai exigir uma correção. Realizada esta correção, como aconteceu com Israel, nós vemos a restauração da comunhão, porque agora Israel não está em pecado, porque já não passa mais fome. Depois dos 3 anos de sofrimento por conta do pecado, Deus se tornou favorável para com aquela terra novamente. O que está acontecendo com Davi ecoa nas palavras de Samuel, nas palavras de Salomão, o filho de Davi, quando depois da construção do templo, ele faz uma aliança com o Senhor e pede: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel. A resposta do Senhor é um texto que você conhece: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O início do capítulo 21 do segundo livro de Samuel começa com a terra adoecida, com a terra que não dá frutos, com a terra que não dá o sustento para Israel. E ela termina com a restauração deste povo, pois agora o Senhor se tornou favorável para com a terra. Agora ele atendeu ao clamor deste povo, que estava em pecado e que não estava em comunhão com o Senhor. A grandeza das alianças, ela é vista, portanto, neste texto, quando nós então quebramos e recebemos culpa, havendo a necessidade de correção. Quando assim o feito, a restauração da comunhão.
Porque o Senhor está mostrando no final do versículo 14 que Israel já não está mais em pecado, que eles voltaram ao Senhor porque fizeram aquilo que era agradável aos olhos de Deus. A resposta ao clamor de Israel é sinal do perdão divino sobre este povo. Deste Deus que cuida, deste Deus que provê, deste Deus que protege, em cumprimento à sua própria aliança. O Senhor ensina no povo, o Senhor ensina na história de Davi, aquilo que Ele vai fazer com a sua aliança, a sua fidelidade, a sua provisão e cuidados, quando Ele, diante do povo, disse que jamais deixaria de olhar para aqueles que são seus. É este mesmo Deus que faz uma aliança através do seu único Filho, o Deus encarnado, Jesus Cristo, que quando vem a este mundo em forma humana, morre para pagar o preço dos nossos pecados, prometendo assim àquele que nele acreditar a salvação de sua alma, para todo sempre. Uma aliança que jamais será quebrada, porque foi feita não por um homem mutável e falho, mas por um Deus fiel, justo, perfeito e imutável. A grandeza das alianças, ela é tão importante para nós, porque ela não nos leva somente a olhar sobre a nossa obediência, a nossa vida diante do Senhor, o nosso cumprimento, a nossa parte, mas ela nos faz olhar para aquilo que Deus está fazendo para com a sua igreja, para com o seu povo, para com aqueles que se submetem à sua vontade, pois Ele vai cumprir a sua palavra para todo sempre. E o que couber a nós, temos que lutar para não quebrar a nossa parte na aliança, no compromisso que fazemos com o Senhor, para que não recaia juízo sobre as nossas vidas. Eu pergunto para você, como nós começamos a falar no início, quanto tempo vai durar esta aliança do Senhor, feita através de Cristo Jesus? Quando Deus vai tornar esta aliança inútil? Vai haver um tempo, portanto, que a igreja, ainda em lutas, ela vai poder dizer, bom, agora o que Jesus fez não é válido mais sobre nós? Não. A aliança feita pelo Senhor, através de Cristo, no derramamento de sangue, o altíssimo preço que Ele pagou, ela vai permanecer sobre a igreja sempre que for necessário. Até o instante que Jesus retornar e a igreja for transformada e for levada para a eternidade nos céus, onde não haverá mais pecado. Será o cumprimento da salvação, da redenção completa, de uma vez por todas sobre nós. Veja então que a grandeza das alianças ressalta através da história de Davi, que mesmo com os seus erros, o Senhor continua cuidando daqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam à comunhão. Pois há caminho para a restauração, há caminho para voltarmos a servir ao Senhor, mesmo diante de tantas falhas, pois esta é a promessa de Deus na sua aliança através de Cristo Jesus. Ele já pagou o preço para você poder viver em comunhão com o Senhor. Portanto, se você veio hoje à casa do Senhor, estava longe de Deus, aproveite este momento, aproveite esta noite para se reconciliar com o Senhor, para você voltar à comunhão com Deus, e assim lute todos os dias para você ser fiel ao Senhor, para você viver em obediência, para você viver em santidade a este Deus, cumprindo os votos, o compromisso que você, igreja, fez diante do Senhor, quando professou a sua fé, quando você declarou em quem você acreditava, quando você declarou onde você iria servir para honrar este Deus tão maravilhoso. Portanto, seja o sangue de Cristo o único meio que você traga à sua memória para a restauração, pois Ele está à disposição de todo aquele que possui fé
em todos os momentos de todos os nossos dias. E diante desta maravilhosa mensagem do Senhor, que você possa ser portador dela, que você possa divulgar esta mensagem sobre a grandeza da aliança do Senhor por meio de Cristo Jesus, o que ela traz sobre nós, qual é a esperança que ela traz, qual é a paz que ela traz aos nossos corações, que muitas pessoas que estão em trevas ainda não a conhecem. Que isso jamais saia de sua memória, que as misericórdias do Senhor estejam na sua mente, para que você todos os dias acorde e lembre-se que é pelo Senhor que você está aqui, e é para o Senhor que você está aqui. Você só é igreja por causa de Cristo e para Cristo. Que Deus nos abençoe para que todos os momentos venhamos a lembrar que se somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, não é por causa de nós, mas é por causa do Senhor, e é por causa do sangue de Cristo que nós podemos então o servir. Que você creia, que você persevere e que você anuncie essa verdade do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, para nós então cantarmos o último cântico desta noite. Quero convidar os irmãos do grupo de louvor que venham à frente e nos conduzam neste cântico, para nós adorarmos ao Senhor e encerrarmos este culto.